Oi, gente, vamos corrigir agora os exercícios que nós passamos na aula passada. Nós estudamos sobre a função afim, né, e todas as suas características. Então, o ideal, quando a gente passa os exercícios, é que vocês tentem fazer. Então, eu vou corrigir um primeiro bloco até a parte de gráficos, né, que nós fizemos, todos os gráficos. Você vai perceber que é uma repetição, né, de coisas que nós estudamos desde o início do EAD, né, dessa atividade remota, né? Então, é tranquilo a resolução, você percebe que tudo que nós estudamos até agora parece uma repetição, né, dessas coisas. Então, fica tranquilo, tenta fazer o exercício, pega o livro, acompanha a correção, tenta fazer junto, pausa, entendeu? Vamos fazendo junto, que isso é interessante, beleza? Então, segue aí no PowerPoint. Nós temos o primeiro exercício, está dizendo assim: um técnico de informática cobra R$45 a visita e um adicional de R$80 por hora de trabalho com valor proporcional no fracionamento da hora. O que esse técnico faz? Ele cobra R$45 a visita. Se você chamá-lo ali, ele ficar 10 minutos, ele vai cobrar R$45. Mais R$80 por hora de trabalho. Se ele ficar 2 horas, você vai pagar R$160, né, que é R$80 por hora, mais 45, que é o valor da visita, né? Invariavelmente do tempo que ele ficar, ele vai cobrar R$45. Quanto o técnico receberia por um valor de 2 horas e meia? Né? Como que a gente vai calcular isso? Quanto que esse técnico vai receber por 2 horas e meia de trabalho? Certo que é 45, né? O valor da visita, né? Imediatamente, mais R$80 vezes 2,5 de hora, né? Essa é a lógica. 2,5 vezes 80 vai ser 200, mais 45, ele vai cobrar R$245. R$200 por valor de hora e 45 por valor da visita. Então, o valor fixo, 45, mais o valor variável, que depende do tempo que ele ficar trabalhando, né? Dispondo-se de R$400, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Vamos calcular aqui, né, o quanto que ele cobraria por 4 horas. Então, vai ser R$45 mais 80 vezes 4. Então, 80 vezes 4, 320, mais 45, vai cobrar R$365. Então, vai dar, e sobra, né, R$400, dá para contratar esse técnico por 4 horas. Ainda sobra um troquinho para o lanche. Qual é a lei da função que representa o valor V em reais de um serviço X horas feito pelo técnico? Então, a gente vai estabelecer aqui uma lei de relação, né, entre o valor em reais e por X horas desse técnico. Qual é o valor, né, que você vai pagar? Depende de quantas horas esse técnico vai trabalhar. Então, o valor vai ser em reais e o X a quantidade de horas. Então, a fórmula fica assim: V é igual a 80 vezes X, tá vendo? O 80 que vai ser o valor multiplicado por X horas, mais 45, não é isso? 80 vezes X, a gente pode escrever a justaposição 80x mais 45. Então, com essa fórmula, né, com essa relação, com essa lei, eu calculo qualquer valor cobrado por esse técnico de informática, não é isso? Esboce o gráfico de uma função, dessa função. Ele quer que a gente esboce o gráfico dessa função. Como que a gente vai fazer, né? A gente precisa montar uma tabela de valores. Primeira coisa que a gente vai fazer, uma tabela de valores, não é isso? Então, nessa coluna da esquerda, eu vou colocar os valores de horas, X. E nessa coluna da direita, eu vou colocar os valores que nós vamos encontrar por determinada hora, né?
que aqui é a variável independente, e essa variável dependente, que o valor de V depende do valor de X. E vou chutar dois valores, eu vou escolher dois valores de horas. Por exemplo, eu escolhi aqui 0 e 1, eu acho. 0 e 2 horas. Então, quanto esse técnico ganharia por 0 hora, né? Se ele trabalhasse, se fosse só a visita. O que eu vou fazer? No lugar do X aqui, eu vou substituir o valor que eu escolhi. Como que eu escolho esse valor? Qualquer dois valores que você escolher, vou conseguir, né, esboçar o gráfico dessa função. Por quê? O gráfico da função do primeiro grau, né, a função afim, vai ser sempre uma reta. Então, eu preciso apenas de 2 pontos para eu marcar esse gráfico. Então, eu escolhi dois valores aleatórios aqui da minha cachola, 0 e 2. Então, quando x é 0, vem aqui no lugar do x, substitui o 0, vai ficar assim. V é igual a 80x mais 45, né? 80 vezes 0 mais 45. 80 vezes 0 é 0, então o valor vai ser 45. Né? Então, se ele não ficar nenhum tempo ali, o valor vai ser o da visita, 45. Agora, escolhi se ele trabalhasse por 2 horas. Qual seria o valor cobrado? Então, vai ser 80x mais 45. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, 80 vezes 2 mais 45. Então, vai ser 160 mais 45. O valor cobrado será de 205. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar dois eixos coordenados aqui. O eixo x e o eixo y, né? Nossa, isso aqui é uma reta, hein? Olha que horror. Vou apagar tudo aí. Dois eixos coordenados, x e y, né? Ó, x. E no caso de y aqui nós chamamos de v. E vou traçar alguns valores proporcionais aqui. Por quê? A escala aqui é de 45 a 205. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, olha como o tamanho que ia ficar o gráfico. Então eu vou fazer aqui tracinhos proporcionais. Vou escolher botar de 50 em 50, partindo da origem 0. E coloquei aqui, né, de 50 em 50. E aqui no eixo x, eu coloquei também dois tracinhos, né, fazendo o 0, 1 e o 2. Porque é um esboço, né? Se a gente faz um esboço, é um desenho mais ou menos, né, com proporção. Então, eu vou marcar esses pontos aqui, ó, 0 e 45, né? O ponto 0 e 45. 0 de x e 45 de v. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó, 0 e 45. O ponto vai ser mais ou menos aqui, onde eu marquei. Vou apagar o meu pontinho. E o outro, 2 e 205. Então, eu vou ligar o 2, né, ao 205. Então, ó, traço uma retinha no 2, o 205 mais ou menos aqui. Vai ficar o ponto aqui na união dessas duas retas aqui, né? E agora, só traçar a reta partindo aqui do 50. Observe que não existe menos 1 hora. Então, o gráfico vai partir, né, desse pedaço aqui do eixo x para cá apenas. Então, eu traço a reta aqui, unindo esses dois pontos. Beleza? Isso é só um esboço do gráfico desse exercício. Tá? Tranquilo até aí? Vamos seguindo aqui. Há um mês de uma competição, um atleta de 75 quilos é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Ele é submetido a um treino que vai ganhar 180 gramas por dia. Supondo que isso realmente ocorra, faça o que se pede. Determine a massa do atleta após uma semana, né? 7 dias. O primeiro detalhe aqui é trabalhar com grandezas, a gente tem que trabalhar com a mesma grandeza, com a mesma unidade. Então, por exemplo, 75 quilos, né? E aqui está em gramas. Então, eu tenho que passar 180 gramas para quilos. Então, quanto que equivale 180 gramas em quilos, né? Basta andar
3 casas, né, para a esquerda aqui, né? Então, 180 gramas equivale a 0,18 quilos. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é com grandezas com a mesma unidade. Se aqui está em quilo, também aqui está em quilo, para não dar problema na resolução de exercício. Então, qual é a massa do atleta após uma semana? Não é isso? Então, ele já tem 75 quilos, que é o peso inicial. Eu vou multiplicar o quê? 180 gramas por cada dia. Então, vai ficar assim, 75 quilos, que é o peso inicial, mais 0,18 vezes o quê? Vezes 7 dias. 0,18 vezes 7 vai dar 1,26. Então, 75 mais 1,26, ele vai ficar com 76,26 quilos. Então, ele vai ter 76 quilos e 260 gramas a partir de uma semana de treino. Beleza? Encontre a lei que relaciona a massa do atleta M em quilogramas em função do número de dias de treinamento. Então, a massa do atleta nós chamamos de M e N é o número de dias de treinamento. Observe que a massa depende de quantos dias, né, ele vai treinar, né? Vai se submeter a esse treinamento. Então, o M aqui é como se fosse o Y, está sempre antes da igualdade. Então, a massa do atleta em função do número de dias vai ser o que? O peso dele inicial, né? Que é 75, mais 0,18 vezes N. Então, toda vez que o atleta se submeter a esse treinamento, né, você vai multiplicar o dias de treinamento por 0,18, você vai calcular a massa dele, né, em função do número de dias. Beleza até aí? Então, é só isso que ele pediu. Encontra a lei que relaciona? Está encontrada a lei. Está aqui, ó. A massa está em função do número de dias, né, que o atleta é submetido a esse treinamento, né? Então, 0,18 vezes N é a justa posição 0,18 N mais 75, que é o peso inicial. É possível que o atleta atinja ao menos 80 quilos em um mês de treinamento? Então, a gente vai calcular aqui, né? No lugar de N, vamos substituir 30 e calcular qual é o valor em 30 dias de treinamento. Então, a massa vai ser 0,18 mais 75. Então, 0,18 vezes 30. 0,18 vezes 30. Mais 75. 0,18 vezes 30 vai dar 5,40 kg e 400. Mais 75, aí vai ficar com 80 quilos, né? 80 quilos. Esqueci de alterar aqui. E 400. Então, é possível que ele tenha ao menos 80 quilos. Vai até passar, né? Vai sobrar. Então, em 30 dias, ele vai ganhar 5 quilos, né, em treinamento. Sonho de consumo de qualquer atleta. Subir peso assim. Beleza? Segue o número 3. Um hotel oferece a seus hóspedes 2 opções para o uso de Wi-Fi no acesso da internet. Então, eu tenho 2 opções para acessar o Wi-Fi. Primeiro, uma taxa fixa de R$18 por dia com acesso ilimitado. Paga R$18, você navega o dia todo sem limitação, né? Ou a segunda, R$2,50 por hora de acesso com valor proporcional no fracionamento da hora, por minuto, né? Então eu pago R$2,50 pelo tempo que eu naveguei na internet, também com valor proporcional em minutos. Se eu ficar 2 horas e 1 minuto, eu pago esse minuto também proporcionalmente no fracionamento de R$2,50. Então, 2 opções. R$18 o dia todo, sem limitação, ou R$2,50 por hora de acesso. Escreva para cada opção oferecida a lei da função que relaciona o preço P em reais pago em função do tempo, né? Que o preço depende do tempo, também com limite entre 0 e 24 horas por um dia, né, em horas de acesso. Então, na primeira opção, né, nós temos aí, ó, né, as grandezas, né,
P é preço pago e T é o tempo. Na primeira opção, nós temos assim, que o preço em função do tempo vai ser o quê? 18. Por quê? R$18 sem limitação de tempo. Então, o valor pago vai ser o único 18. Então, a função está pronta, como se fosse uma função constante entre 0 e 24 horas. Se eu usei 1 minuto, vou pagar o quê? 18. Se eu usei 24 horas, vou pagar o quê? 18. Não importa o tempo que você utilizar, você vai pagar 18. Então, na primeira opção, não importa o quanto você usar, você vai pagar R$18. Então, a função fica uma função constante, P em função de T é igual a 18. Não é o caso da segunda opção. Na segunda opção, né, nós temos o quê? É 2,5 vezes T. Essa justaposição vai ficar 2,5T. Né? Por quê? O tempo aqui é proporcional. É que eu pago 2,5 em cada hora de acesso. 2,50 por cada hora de acesso. Certo? Essas são as duas funções definidas aqui. Se escolher a primeira opção, quanto pagará mais um cliente que usou a rede por 5 horas? Né? Ó, eu escolhi a primeira opção, vou pagar 18. Quanto que eu pagaria mais se eu utilizasse por 5 horas apenas? Vou calcular quanto que foi pago por esse uso por 5 horas. Então, ó, se eu usei por 5 horas, vou fazer aqui, no lugar do T, eu vou substituir 5 e fazer a conta. Então, vai ficar 2,5 vezes 5. Então, 12,50. Então, se eu usei 5 horas, eu paguei 12,50. Mas se eu pagasse 18, quanto que eu pagaria a mais, né? Eu pagaria R$ 5,50 a mais por esses valores. Beleza? Na letra C, por quanto tempo de uso diário de Wi-Fi seria indiferente à escolha de um dos planos? Você observa, né, que o R$18 não são 24 horas, né, cobrado 24 horas. Então é um valor reduzido, né, um descontozinho, né, você paga 18 e fica o dia todo sem limitação. Então, basta eu dividir o 18 por 2,50, né? Eu daria por 7 horas, 7,2 é 7 horas e 12 minutos. Então, 7 horas e 12 minutos seria indiferente se eu utilizasse essa segunda opção, né, de navegar por 7 horas e 12 minutos, eu pagaria R$18. Você observa que a primeira opção é muito mais vantajosa, né? Beleza? Vamos para o número 4. Está dizendo assim, uma caixa d'água de volume 21 metros cúbicos. Nós temos o volume de 21 metros cúbicos, vou marcar aqui. Inicialmente vazia. Começa a receber água de uma fonte numa razão de 15 litros por minuto. Então, a cada minuto vai despejar 15 litros nessa caixa d'água. Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Né? Se eu tiver uma caixa com 1 metro de lado, né, cúbico, a forma de cubo, vai caber ali dentro 1.000 litros. Então, vou marcar aqui, ó, 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Na letra A está dizendo o seguinte, quantos litros de água haverá na caixa após meia hora? Né? Se são 15 litros por minuto, após meia hora, quantos litros cairão dentro da caixa na vazão de 15 litros por minuto? Né? A conta é simples, basta multiplicar 15 por 30 minutos. Né? Lógico, vão ter 450 litros nessa caixa. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y da caixa em litros? E quer saber qual é a fórmula, né, a lei que relaciona essas duas grandezas, o volume e o despejamento, né, de X minutos de funcionamento da fonte. Né? Então, qual vai ser o volume aqui? O volume depende de quantos minutos essa fonte vai funcionar. Então, se chamamos X de minutos e Y de volume, o Y vai estar em função de X.
é igual a 15 vezes x, naturalmente igual a 15x. Né? 15 vezes x seria a justaposição 15x, beleza? Então o volume depende unicamente, né, da razão, né, da vazão de 15 litros por minuto, né? Depende do tempo de funcionamento. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume da água em litros necessário para encher completamente a caixa? Então aqui também está falando sobre, destacando qual fórmula que eu vou utilizar, né, de que forma, em que completará a caixa, preencher a caixa completamente. Né? Nós sabemos aqui que 21 metros cúbicos, né, equivale a 21 mil litros. Né? Porque se 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 21 metros cúbicos vão ser 21 mil litros. Então, a fórmula seria isso. A vazão, né, o volume é igual a 21 mil menos 15x, que justamente esse 15x vai ser o tempo necessário para encher a caixa completamente. Então, seria o volume total, né, menos o tempo que está descrito aqui, certo? Em quanto tempo a caixa estará cheia? Então, basta fazer a conta, né? 21 mil dividido por 15 litros. A gente vai achar, né, quantos minutos eu vou encher 21 mil litros. Então, vão dar 1.400 minutos. Se você quiser passar para a hora, né, fica mais bonitinho, divide por 60, vai dar mais ou menos 23 horas e 20 minutos. Se você dividir 1.400 por 60, dá 23,333 a dízima periódica. Essa dízima periódica equivale a 20 minutos. Esse é o número 4. Vamos para o 5. Faça o gráfico das funções de RR dadas por y igual a x mais 1. Então, para eu esboçar o gráfico de qualquer função, eu tenho que fazer primeiro o plano cartesiano, né? Vou montar o plano cartesiano com x e y, né? Eu peguei a figurinha pronta aqui. Quando nós voltarmos às aulas, a gente vai treinar a fazer isso, vou, né, fazer a impressão desse quadrinho que está aí no PowerPoint e vamos marcar os pontos diretamente aqui, fica bem mais prático você desenhar no caderno. Mas como que eu faço isso no caderno? Desenho as retas perpendiculares, né, x e y, respectivamente. Marco pontos equidistantes, né, com a mesma distância aqui para marcar os valores da reta numérica, né, do eixo x, do 1, 2, 3, 4 para a direita, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para a esquerda. No eixo y, o mesmo esquema, para cima os valores positivos, para baixo os valores negativos. Observe que a distância aqui no intervalo tem que ser igualzinho para ficar bonitinho, para o gráfico ficar bem proporcionalzinho, beleza? Então, tracei os eixos coordenados, numerei, fiz os números, agora eu vou construir uma tabela de valores. Né? Sempre você vai construir uma tabela de valores. Então, vou pegar aqui os valores de x e de y. Como que eu construo essa tabela de valores? Simples. Vou atribuir valores a x. Vou escolher 2 valores para x, igual fizemos no exercício lá do número 1. Escolho 2 valores. Pode ser qualquer número que você quiser. Escolha qualquer número que você quiser. Eu sempre coloco valores pequenininhos, né? 0 e 1, né? Porque fica mais prático, os pontos vão ficar aqui dentro da escala que nós escolhemos aqui, né? De valores que estão aqui do 1 ao 4. Mas você pode escolher qualquer valor que você quiser. O gráfico será idêntico, o gráfico é idêntico. Então, eu escolhi aqui 2 valores. Acho que eu escolhi 0 e 1, igual eu fiz no outro lá. Né? Então, comecei pelo 0. O que eu vou fazer? Se eu chamei o x de 0, o y é a variável dependente, qual vai ser o valor de y? Depende do valor de x. Então, no lugar do x aqui, eu vou escrever 0 e fazer a conta. Então, vai ficar assim, ó, y é igual, ó, escolhi 0 e 1, mais, né, no lugar do x, coloquei 0, vai ficar 0 mais 1. Então, o y vale 1. Quando o x é 0, o y vale 1. Então, ó, vou marcar, ó, quando o x é 0,
o y vale 1, que nós calculamos aqui, substituímos o valor de x aqui. E quando x vale 1? Mesmo esquema, vou no lugar do x e vou substituir o x por 1 e fazer a conta. Então vai ficar 1 mais 1, y é igual a 2. O que eu vou fazer com isso? Observe que nós fizemos aqui dois pares ordenados. O primeiro par, 0 e 1, e o segundo par, 1 e 2. Vou marcar esses pontos no plano. Ó, x0 e y1. Quando x é 0 e y é 1. Ó, o primeiro ponto marcado aqui no eixo, né? Agora o ponto 1 e 2, x1 e y2. Então, ó, vou ligar o número 1 com o 2 aqui do y. Então, 1 de x e 2 de y. O pontinho vai ficar aqui nessa marcação, né? Esse pontinho ficou bem esquisito. Deixa eu apagar ele que vai ficar mais bonitinho. Então, aqui, ó, 1 e 2. 1 e 2 vai ficar aqui, né? E vou traçar uma reta unindo esses dois pontos, certo? Tá aí o gráfico pronto. Se você seguir essas etapas, não tem erro, não tem erro. Você vai ver, observar os outros exercícios, são idênticos, né? Os alunos ainda ficam com dúvida, como que eu vou fazer o gráfico e tal? Só escolher dois valores, só isso. Ó, vamos à letra B. Menos 2x mais 4. Mesmo processo. Marco o plano cartesiano, x, y, com todos os valores. Tá certo? Cada letra é um plano diferente, tá certo? Vou montar a tabela de valores, né? X e y. Escolhi também 0 e 1, tá vendo? Vai dar o mesmo esquema. No lugar do x, substituo 0 e calculo o valor de 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes 0, mais 4, né? No caso, a função aqui é 4. Menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais 4. 0 mais 4 vai dar 4. Então, quando x é 0, o y é 4. Vou fazer isso com 1. Y é igual a menos 2 vezes 1 mais 4. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo. Então, vou marcar esses dois pontos no plano. 0 e 4, 1 e 2. Tá vendo? 0 e 4 é um par ordenado e 1 e 2 é outro par. Então, vamos lá no plano aqui, ó. 0 de x, 4 de y. Vai ficar aqui, ó. Ponto, no eixo. 1 de x, 2 de y. 1 de x, 2 de y. Vai ficar aqui no eixo. Traça a reta unindo esses pontos. Vai ficar assim o gráfico dessa função. Observe que você escolher qualquer outro valor, vai achar um ponto que esteja sobre essa reta, né? Não importa o ponto que você escolher, a reta vai ser a mesma. A gente fala que o gráfico é a impressão digital da função, né? Não tem duas funções com o mesmo gráfico, só se as funções são iguais, tá certo? Na letra C, y é igual a 3x mais 2. Plano cartesiano, x, y, reta numerada. Monto a tabela, x, y, escolhi aqui 0 e menos 1 só para variar. Para não ficar 0 e 1, vou escolher 0 e menos 1, para você ver que não importa o número que eu coloco aqui, o gráfico vai ser o mesmo. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0 mais 2, que vai dar 2. Observe que eu coloco 0, porque sempre que qualquer número multiplicado por 0, vai sobrar sempre esse númerozinho aqui, para facilitar a conta. 0 e 2. E quando o y é menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1 mais 2. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, menos 1 e menos 1. Então, nós temos os pares 0 e 2, menos 1 e 1. Menos 1 e menos 1. Vou marcar aqui no plano. 0 e 2 vai ficar aqui no eixo. 0 de 2. 0 de x e 2 de y fica no eixo. E menos 1 de x, menos 1 de y. Menos 1 de x, menos 1 de y, vai ficar aqui o ponto. Traça uma reta unindo os dois pontos, né? Formamos o gráfico aqui dessa função.
Aqui o treino é repetição, tá vendo que não tem nada diferente. Y é igual a menos x mais 2. Os eixos coordenados, x, y, reta numerada. Monta a tabela de valores, x, y. Escolhi dois valores, coloquei os mesmos do exercício anterior, 0 e menos 1. Né? E vou substituir no lugar do x por 0. Vai ficar menos 0, menos 2. Menos 0 é 0, menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Então, primeiro ponto, 0 e menos 2. Quando x é menos 1, vai ficar y é igual a menos 1. Importante, né? Sempre que tiver um número negativo aqui, colocar entre parênteses, menos 2. Menos 1, esse menos com esse menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 1, menos 2. Então, 1 menos 2 vai ser menos 1. Então, ficou outro ponto igual a menos 1. Então, 0 e menos 2 é o primeiro ponto. Menos 1 é o segundo ponto. Vou marcar esses pontos no plano. 0 e menos 2, 0 de x, menos 2 de y. Vai ficar aqui no eixo o ponto. Menos 1, menos 1 de x, menos 1 de y. Vai ficar aqui no ponto. Traçando uma reta unindo esses pontos, né? Temos o gráfico dessa função. Na letra E, y é igual a 5 meios. Observe aqui que não tem valor em x. Nós dizemos que essa função é constante, porque não importa o valor que eu der para x ou para y, para x no caso, o y vai ser sempre o quê? 5 meios. Então, se eu chamar o x de 0, o y vai dar o quê? Né? 5 meios. Está vendo que não tem lugar de x para substituição. Nós chamamos disso de função constante. Por quê? Não importa o valor de x que eu escolher, o y vai ser sempre igual ao valor determinado. Dá para marcar esses pontos no plano? Dá. Observe. 0, né? Chamei o x de 0. O y vai ser o quê? 5 meios. Chamei o x de menos 1. O y vai ser 5 meios. Posso chamar o x de 100. O y vai ser o quê? 5 meios, porque não tem substituição, não tem valor de x para substituir. E 5 meios é mais ou menos 2,5, né? Mais ou menos não, exatamente, porque 5 dividido por 2 é 2,5. Então, vou marcar esses pontos no plano aqui, ó. 0 e... Deixa eu apagar. 0 e 5 meios, né? O primeiro ponto e o segundo ponto, menos 1 e 5 meios. 0 de x... e 5 meios, é 2,5, mais ou menos aqui. Primeiro ponto. Menos 1, 5 meios. Menos 1, 5 meios. Mais ou menos aqui também. Observe, qualquer valor que eu escolher vai formar uma reta aqui paralela ao eixo x. Então, se eu unir esses dois pontos, eu coloquei 1,5 aqui, mas não é. Né? Essa reta é aqui. Ó. Dei uma erradinha aqui. Beleza? Essa reta é de cima aqui, ignora essa aqui que fez errado. Seguindo aqui, y igual a menos 1. É o mesmo esquema, né? Eixos coordenados, tabela de valores, x e y. Posso escolher o valor que eu quiser, que o y vai ser sempre igual a menos 1. Né? Se eu chamar o x de menos 1, o y vai ser menos 1. Então, marcando esses pontos, 0 e menos 1 vai ficar aqui, menos 1 vai ficar aqui. Você vai observar que qualquer valor que eu escolher de x, vou achar um ponto nessa reta aqui, né? Então, traçando, né, a reta por esses pontos, forma essa reta paralela ao eixo x, né? Então, nesse caso, nós chamamos de funções constantes. Então, na letra E e na letra F, são funções constantes, tá certo? Então, a gente encerra aqui o primeiro bloco. Na sequência, a gente coloca, né, a resolução dos outros exercícios. Valeu, um abraço.